Estas torres solitárias da igreja da matriz alimentam o meu sonho e me fazem mais feliz. Tarcísio Taborda contava 1000 histórias de Bagé, do índio a santa guerreira, e do cacique Cepé, e por aí vai. Quem és tu? Quem tu és? Sou Tarcísio, sou Taborda, sou a história de Bagé. Não existe uma área que ele tenha se destacado. Ele se destacou em todas as áreas que ele atuou, quer como jurista. Ele seria seguramente o desembargador. Ele abriu mão disso pelo amor dele à história. Ele seria desembargador e ficou até quando ele pôde ficar em Bagé, recusava sistematicamente as promoções dele para não se ausentar de Bagé. Ele foi teatrólogo e foi premiado em peça apresentada no Teatro São Pedro. Pouca gente sabe disso. Ele foi museólogo, todo mundo sabe disso. Foi historiador, maior nome da história de Bagé. Ele foi professor, era advogado, foi professor de direito. Não, ele foi professor nos estudos sociais, foi professor em museologia. E a rede é a coisa mais envolvente, mais apaixonante, é ver a rede de contatos do Tarcísio. O pai era o tipo de pessoa que onde ele chegava, vinha todo mundo para a volta dele, que era uma pessoa com uma conversa maravilhosa, educado, um conhecimento cultural grandioso, né, em tudo. E cada vez que eu chegava nos lugares com ele, eu via a atenção das pessoas para com ele, sabe? O quanto as pessoas gostavam de estar próximas a ele. E isso aí sempre foi me despertando não só uma admiração, como uma responsabilidade minha também, né? Que eu puxava muito para mim, pô, eu sou filho do cara, né? Eu tenho que mais ou menos manter alguma coisa por respeito a ele, né? Por tudo que ele construiu e que ele constrói. E isso era uma constante assim na minha vida. A todo momento, em todo lugar que a gente ia, as pessoas faziam questão de vir cumprimentar ele, né? O pai, quando foi secretário de Cultura, ele era com o governo Amaral de Souza. Aí eu estava em Porto Alegre, porque como ele morava lá, sempre que dava a gente ia passar o fim de semana com ele, né? E nós fomos num encontro em São Gabriel. E foi conosco, na época eu não me lembro quem era o vice-governador. E eu não sabia quem era, mas não tinha assimilar quem era, a importância da pessoa, né? Porque era o dia a dia dele, ele convivia com essas pessoas assim, eram os amigos dele, pessoal mesmo, né? E era o prazer dele, né? Dessa proximidade e tudo, né? Inclusive quando a gente foi a Petrópolis, a gente visitou o palácio lá do príncipe, tomamos café com eles todos lá, foi muito legal, assim, as lembranças que eu tenho em termos disso são muito ricas, graças a Deus. Eu acho que um dos agentes de atualização e dessa maneira nova de cultivar a arte na vida das pessoas, a relação entre arte e vida, arte e cultura, eu acho que o Tarcísio, ele soube desenvolver esse tipo de agenciamento cultural com a criação do museu, com esse museu aqui, mas também o trabalho que ele fazia na universidade, que era criando laços, um entrelaçamento entre a vida popular da cidade, entre o conhecimento, a sensibilidade que se desenvolvia aqui no cotidiano bagense e a universidade. Conheci o professor Tarcísio Taborda logo que eu cheguei a Bagé, no início dos anos 80. Foi durante uma das primeiras semanas médicas, na qual ele fez uma palestra sobre a história da medicina na nossa região. Após a palestra, conversei com ele sobre alguns pontos abordados. Curiosa e entusiasmada pelo tema, fiz algumas perguntas, às quais ele disse não saber a resposta, sugerindo que eu pesquisasse o assunto. Tempos depois, eu entendi que o papel de professor prevaleceu. A partir daí, visitar o museu, pesquisar, ter longas e agradáveis conversas com o professor e com a Neuza
passaram a fazer parte do meu dia a dia. E quando menor, que a gente morava em cima do fórum, que era ali na 7, eu volta e meia eu descia da nossa casa ali para o fórum ali, e prontamente, quando ele não tinha audiência ou alguma coisa, ele estava sempre ali, eu ficava na sala dele, não tinha formalidade nenhuma de pai e filho, eu disse, não entra agora. Claro, quando ele estava em audiência ou alguma coisa mais séria que exigia, a gente esperava ali, né? E isso foi constante na vida dele, né? Tanto em Urcamp, em qualquer lugar assim que ele ia, o nosso acesso sempre foi liberado, e ele conciliava família e trabalho numa facilidade que eu nunca vi na minha vida, assim, sabe? De estar sempre com tempo disponível à família em primeiro lugar. Tarcísio, é difícil falar em ti, te alcançar o mundo. Tu era uma pessoa completamente múltipla e completamente única, né? Na mesa da tua alma sentava o juiz, sentava o pesquisador, sentava o criador dos museus, sentava o curador, sentava o artista também. No teatro, que nós fazíamos lá no Urcamp, Jograis e tal, ele era o iluminador. Né? Ele sempre também gostava muito de teatro, mas nunca teve. Quando era menino, ele andou subindo no palco. Mas eu me lembro de uma cena que eu era o morto, né? E o Tarcísio era a viúva. O que é que aconteceu? Eu morto, né, em cima da mesa, né, sendo velado, e lá pelas tantas, a viúva chorando, depois vieram os interessados na herança, não sei o quê, tem qualquer coisa assim. E eu tinha que, então, de repente, quando estava aquele interesse todo pela herança e tal coisa, eu tinha que me levantar, né? O morto se levanta e diz, não, então eu não vou morrer ainda, qualquer coisa parecida, uma besterola assim. E eu sei que eu me apressei, né? E de repente eu ressuscito antes da hora de ressuscitar, né? A Maritza Pérez inventa uns bailes à fantasia. Né? Cada um tinha que vir fantasiado de um jeito diferente. Acontece que o Tarcísio vinha fantasiado de Drácula, e eles botaram o Tarcísio num caixão, entraram com o caixão, e lá dentro o Conde, que tinha um concurso, né? Claro, ele ganhou, né? Como Conde Drácula, e ele tinha a cara assim, daqueles atores que faziam o Conde Drácula caracterizado, e veja esse lado do Tarcísio que ninguém conhece, né? Eu acho que a linguagem que ele usava nos escritos que ele fazia tinha esse sabor dramatúrgico, sabe? Tinha essa sintaxe dramatúrgica, assim, de trabalhar com as figuras históricas, vamos dizer, como se fossem pessoas contextualizadas numa cena e numa situação histórica. E isso era extremamente inovador, eu acho, que era uma característica já que ele adquiriu no fazer teatro, sabe? No fazer, no produzir teatro e no criar os espaços onde o teatro fosse possível em Bagé. Tu enrolasse em luz a cidade, tu projetasse essa cidade no mundo, e haverá missão mais linda que essa? Tarcísio, tu chegasse a colocar o nome dos índios, os nomes dos teus filhos são indígenas, para que eles sentissem o senso do lugar, a raiz, o que nós temos que ter de pertencimento, como a gente nasce do lugar, como a dignidade da gente desabrocha a partir do chão que o índio tinha vivo dentro dele, e tu desse essa primeira lição para os teus filhos. Como pai, uma pessoa extraordinária, né? Nunca brigou assim com a gente tinha tanta admiração por ele que pelo olhar a gente já sabia o que era para se comportar, o que era para fazer, né? Eu me recordo que uma vez a gente estava almoçando lá no Bianchetti, quando era ainda na Barão do Triunfo ali que tinha, e ele deixou a gorjeta para o garçom e eu voltei e peguei a gorjeta.
Quando eu voltei, ele só me olhou assim, e eu voltei e disse, pô, fiz coisa errada, né? Eu voltei lá e devolvi. E assim era, volta e meia, nas peripécias que fazia, só no olhar eu sabia quando era alguma coisa que incomodava ele. Porque justamente ele era conhecido pela sua dignidade, pelo seu caráter, pela sua reserva moral, pelo seu carinho, pela sua humildade, pela sua sinceridade, que faziam ele um homem completo. Eu jamais vi em Bagé alguém que tenha falado algo em desabono a Tarcísio Taborda. A qualidade maior que eu reconheço dele era a generosidade, que é um valor das pessoas que sabem escutar os outros, que além de saber escutar, sabem perceber e são sensíveis às potencialidades, às diferenças que os outros manifestam. Então, ele foi um grande homem, uma grande figura histórica, e eu sou uma pessoa privilegiada por ter convivido com ele durante todo esse tempo. Aquela paciência, aquela tolerância, né? Coisa de pessoa magnânima, né? Muito humano, assim, muito verdadeiro. E devia ter ouvido o que gostava e o que não gostava, mas escutava muito, escutava muito. Geralmente ele falava pouco. Ele falava pouco, não era muito, não era chegar numa roda assim, dominar. Não. Ele falava na hora certa, conciso e pum. Também não deixassem ele por último falar, porque ele era definitivo. Um homem humilde, de uma inteligência fabulosa, sem arrogância, mas com sinceridade, com equilíbrio total, com carinho. E esse carinho era distribuído indistintamente a todas as pessoas que se aproximavam dele. Eu fiz o que a gente na Companhia de Jesus chama os últimos votos, ou seja, a incorporação. Nessa ocasião, o Tarcísio estava, evidentemente, né, tinha a vida toda a família, e eu pedi para o Tarcísio fazer a leitura na missa. Nessa época, ele já tinha se separado da Valderê e já tinha algum relacionamento com a Neuza. Quando eu convidei, já pedi, tu faz a leitura? E ele me perguntou com aquela sinceridade, aquela honestidade dele, né? Eu posso? Ele é uma figura reconhecida no Brasil inteiro como historiador. Compilou, escreveu, fez tudo o que era possível fazer quando ninguém escrevia, quando ninguém se interessava. Tinha cessado, havia um tempo que não é que tinha autores tinham escrito sobre Bagé, mas nesses dias aí não tinha mais ninguém, era uma coisa que estava esquecida. Então ele deu essa sacudida, ele embalou essa criança, que é Bagé. A trajetória de Tarcísio Taborda e as influências do pensamento museológico sul-rio-grandense são consequência de uma grande atuação de quem passou pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário, e nas 3 esferas. E uma das grandes marcas desse trabalho são a construção dos encontros sul-rio-grandenses de museus, que eram espaços de troca, de celebração entre os trabalhadores do campo museal. Isso se originando em 1975, com 5 edições ocorridas em Bagé, e tendo esse amparo da universidade para que fosse acontecendo. E a partir disso, essa organização, esse alcance, demonstra que esse evento traria muitos desdobramentos ao longo do tempo para a museologia do Rio Grande do Sul, e culminando também com a profissionalização do museólogo. Tarcísio é Bagé, e Bagé é Tarcísio. Pois esse mourejar, como ele dizia, com um R tão carregado e característico, esse mourejar deságua na criação dos museus e na literatura em que Tarcísio foi sempre tão pródigo.
Essa maneira dele lidar com as artes, não só as artes, o teatro e a música e as artes plásticas, mas também no exercício cotidiano dele, na pesquisa que ele fazia, na relação que ele tinha com os objetos, né? Os objetos de pensamento histórico dele, e na maneira como ele atualizava essa linguagem histórica para o cotidiano da história nova e da microhistória de Bagé. E essa lição foi desdobrada dentro da cidade para nós, Tarcísio. Tu nos ensinasse Bagé, tu nos enrolasse em luz Bagé e tu nos entregasse nas mãos. E tu tornasse eterna Bagé. Tu tornasse assim uma cidade histórica que é muito além dela. Ainda ela não tem a consciência da própria alma. Nós gostaríamos e trabalhamos nesse sentido que ela resgate essa provisão de que ela é feita, essa força histórica e mítica e mística de que Bagé é feito, que tu revelasse, né? Porque tu eras, Tarcísio, um homem da história, dos fatos, dos dados. Tu eras rigoroso nos registros, no contar as guerras, os conflitos, os vultos históricos. E é interessante que, junto disso, tinha o poético, tinha a alma da cidade que andava nas tuas mãos. E tinha a tua doçura, Tarcísio. A cidade, ela te entregava a aflição dela nos teus lábios, nas tuas mãos tão mansas, que tu era manso como essa planície, manso como essas sangas do sul. Tu era manso, tu era sereno, Tarcísio. Todo mundo tem que saber, o Tarcísio era sereno, mas ele tinha ele segurava um sol, uma ardência, que é o sol dos verões de Bagé, né? Quando ele falava em cultura, quando ele falava em história. Então essa mansidão, ela estava tramada com essa força, esse vigor que atravessava o teu trabalho. Com o falecimento do professor Tarcísio e da professora Neuza, todos nós nos sentimos órfãos e, ao mesmo tempo, com o sentimento da necessidade de manter vivo aquele sonho que ele tinha de salvaguardar a nossa história. Hoje, eu só tenho a agradecer pela oportunidade que a vida me deu de cruzar o caminho com o professor Tarcísio. O interesse que ele despertou em mim pela história de Bagé me fez alcançar os meus próprios sonhos e de desfrutar grandes prazeres. Permitiu ainda eu conhecer, conviver e dividir meus interesses com inúmeras pessoas também dedicadas a manter viva a memória da nossa Bagé. Tarcísio é e será sempre uma cadeira vazia na academia do amor à sua terra e à sua gente. Tarcísio, nós te queremos vivo. Ai, que falta faz esse cara para Bagé. Aí faz uma falta imensa, né? E nós continuamos, né, os seus, digamos, pupilos, tentando não só cultivar a memória dele, mas também prosseguir na obra. Está aí as meninas no museu, está aí a Lala, a Lula, está aí o Claudinho Lemezec no arquivo. Enfim, todos são seguidores do Tarcísio e todos que o conheceram amam o Tarcísio. Todos. Nunca ouvi ninguém dizer que não gostava do Tarcísio. Como também nunca vi ele fazer cara feia para ninguém. Ele só ficava brabo quando tocava no patrimônio. Naquele tempo nem se falava em patrimônio. Ele teve uma encrenca grossa com o Mário Antônio Magalhães, por causa da casa ali, aí perto do hospital universitário, casa do Mário, porque o Mário arrancou uma grade de ferro para dar uma remodelada. E o Tarcísio entrou na justiça para impedir e foi um rolo. O Mário andava atrás do Tarcísio de facão, uma confusão assim. Mas ele tinha esse zelo com o Bagé pelo patrimônio, né? Ele era a voz atenta, né? E deixou esse legado maravilhoso. O Tarcísio tinha no pai um intelectual, tinha um médico, humanista. Daí talvez essas características de simplicidade, sinceridade do Tarcísio, do carinho com que tratava as pessoas. Mas tinha o Átila intelectual, também escritor, poeta,
E daí talvez, mas o Tarcísio cresceu sozinho. Ele não precisou do pai, porque quando ele tinha 12, 11 anos, ele já estava juntando pedras. Pedras comuns, que até poderia indicar que ele seria um geólogo, ou que ele gostava. Então ele já estava colecionando pedras com 10, 11, 12 anos. E com um pouquinho mais, nessa época, ele já estava escrevendo para a coluna do Correio do Leitor, do Correio do Povo. Ainda quando estava nas primeiras letras, no ginásio, que é o primeiro artigo dele. Então, ele tem luz própria. A proximidade com ele, assim, era fantástica, assim, meu carinho pelo meu pai. Se tu olha a foto dele, em qualquer momento, em todos os momentos, eu estava sempre grudado com ele, todo o tempo, sempre que eu podia, eu estava perto dele. Então, Tarcísio, eu quero dizer que tu estás muito vivo, que nós temos uma grande saudade tua e que as gerações que estão me ouvindo precisam te conhecer, porque preciso muito te conhecer o ser humano generoso, dessa simplicidade que desconcerta qualquer tipo de esquema de poderes e sofisticação. Tu era um homem simples e essa simplicidade nos comovia sempre. E um ser humano completamente generoso, que a generosidade é que define a grandeza humana. Tu tinhas a geração, aquele cara que fez 3 museus era a pessoa mais simples do mundo, a pessoa mais generosa do mundo e a pessoa mais grandiosa do mundo, porque era tudo isso. Então as gerações têm que te conhecer nessas dimensões. E então eu queria dizer que tu estás vivo, Tarcísio. Tá? Tu estás vivo e que tu nunca cessarás de acordar as pessoas e de acordar Bagé para ela mesma. Tarcísio, dizem assim, onde tu estiveres. Não, tu não estiveres não, Tarcísio, tu estás aqui, ó. Tu é vivo entre nós. Tu é vivo, Tarcísio. Nós estamos aqui do teu lado. A tua obra vai continuar. Na medida do possível nós o defenderemos, não só pela obra, mas por ti também. Tarcísio, nós te amamos. Fica em ti esse jeito peculiar de pronunciar R's, roçando o céu da boca e o céu de Bagé. Fica a imagem do moço com a cidade no colo, alisando sua face curvada de balas e seus cabelos lambidos de lendas. Fica o Museu Dom Diogo e sua majestade, tua casa de guardar, teu largo sorriso na sacada contra o pôr do sol. Fica teu quente ombro companheiro, o rumo das raízes e teu rigor histórico enrolado em nuvem. Fica Bagé, uma saudade de pedra, vegetal e humana, um silêncio, um cerro dentro de um brasão, um homem e uma paisagem imensos atravessando nossa provisória eternidade. Um poema que eu fiz para ti, quando tu fosse embora, um jeito de tu ficar. E como digo, a minha vida com o Tarcísio foi sempre uma vida de muita amizade, fraternidade, intercâmbio de conhecimentos, e, enfim, foi bom, ótimo, né? Por falar em espaço, hoje a gente está na sala dedicada ao Tarcísio Taborda. Como é que tu te sente aqui? Como é que esses objetos aqui que eles te trazem? É tanta lembrança boa, sabe? Tanta saudade que a gente tem. E isso tudo me remete muito ao escritório dele, né? E ao dia a dia dele, né? Sempre envolvido com livros e com essas coisas todas aí que ele amava muito, né? Então me aproxima dele, sabe? De estar nesses espaços assim, né?